Olá, eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é um prazer estar novamente aqui com vocês. Quero lembrá-los que se estiverem gostando das aulas, para se inscreverem no canal, deixarem o like e também me seguirem no Instagram profissional, professora Cíntia, Prof. Cíntia. Lá eu vou deixar algumas anotações para vocês em relação ao que eu fizer na aula, certo? Bom, terminando as propriedades de potência, eu falei um pouquinho disso na primeira aula de potência, ficaram faltando algumas propriedades e eu vou passar para vocês agora, tá? Então, nós vamos começar com a seguinte propriedade. Como resolver uma situação dessa, certo? Vamos pensar com números para ficar mais fácil. A gente pode falar assim, Cíntia, para que eu preciso de propriedade? Se eu posso calcular o 2 ao cubo, que vão ser 8, e colocar esse 8 ao quadrado. Daí eu faço 8 vezes 8 e coloco 64. Tá, ótimo. Se você tiver número, perfeito, pode fazer. Mas nem sempre serão somente números. Então, vamos aprender a propriedade. Só que para mostrar qual é a propriedade, eu vou fazer um caminho mais longo, tá? Eu poderia pensar da seguinte forma. 2 ao cubo elevado ao quadrado são 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E daí eu posso aplicar a primeira propriedade. Vão ser 2 elevado a 3 mais 3, que são 2 elevado a 6. Gente, esse 3 mais 3, ele pode ser substituído por 2 vezes 3, não é? A gente não sabe que a multiplicação, ela indica soma de parcelas iguais? Então, o 3 apareceu 2 vezes, eu posso colocar 2 vezes 3. Foi coincidência? Não. 2 vezes 3, porque aqui é 2 e aqui é 3. Então, todas as vezes que eu tiver uma situação dessa, basta multiplicar os expoentes. Então, Cíntia, se tiver uma situação assim, eu vou colocar o quê? 5 elevado a 24. Porque eu vou fazer 4 vezes 6, correto? Fácil, né? Muito simples. Vamos ver o que acontece agora quando a gente tem essa situação aqui. Saiu feinho o M, né? Quando a gente tem essa situação, como será que fica? Vamos partir do mesmo princípio. 5 vezes 3 elevado a 2. Vocês podem pensar assim, por que você está dando exemplos com expoente 2, com expoente 3, com números menores aqui dentro? Mas é só porque se a gente colocar expoentes muito altos ou bases também muito maiores, talvez seja necessário que a gente arme a conta de multiplicação. E como o objetivo aqui não é treinar com vocês a multiplicação, eu estou colocando valores menores, tá? Pra gente não ficar levando o tempo da aula fazendo continhas básicas. Bom, posso pensar que isso é 5 vezes 3 vezes 5 vezes 3. Ele vezes ele mesmo. A base vezes ela mesma. Esse parênteses aqui, ele não é necessário. Então, o que sobraria para mim? Sobraria 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Por quê? Porque o 5 apareceu 2 vezes e o 3 apareceu 2 vezes. Vamos ver uma outra situação. Se eu colocasse um quadrado no 5, como será que ficaria? 5 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado vezes 3. Vou tirar o parênteses. Quantas vezes o 5 apareceu, né? O que eu faço agora? Assim, ele apareceu 2 vezes aqui, mas
Não posso colocar 5 ao quadrado. Por quê? Porque ele já tem um expoente aqui. Esse 5 ao quadrado aqui já é 5 vezes 5. Esse 5 aqui é 5 vezes 5. Então, na verdade, eu tenho 5 elevado a 4. 2 mais 2, 4. Primeira propriedade. E o 3? O 3 fica ao quadrado, porque aqui é 1 mais 1 dá 2. Deu para perceber o que aconteceu? Nós fizemos esse 2 aqui de fora vezes esse 2 do 5. 2 vezes 2, 4. Nós fizemos esse 2 de fora vezes o 1 do 3. Mas não tinha 1 ali. Justamente, quando não tem nada no expoente, ele vale 1. Então, a minha propriedade é a seguinte, vai ficar A elevado a M vezes B elevado a M, certo? Esse expoente, ele distribui para as bases que estão se multiplicando. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa. Observação aqui. Essa situação, ela é totalmente, deixa eu trocar aqui. Essa situação, ela é totalmente diferente dessa. Se a gente resolver aqui, 3 mais 2 dá 5, e 5 ao quadrado são 25. Se a gente resolve aqui, 3 ao quadrado são 9 e 2 ao quadrado são 4. 9 mais 4 dão 13. Então, a propriedade, ela só vai servir para multiplicação. Ela não serve para adição. A potenciação, ela é distributiva em relação à multiplicação, mas ela não é distributiva em relação à adição, tá? Então, essa situação não pode. Essa aqui pode. Ó, essa pode, tá? Parece simples, mas tem muito aluno que usa essa propriedade nessa situação. Aí a gente volta de novo, né? Professora, mas aqui eu poderia fazer o primeiro jeito que é mais fácil. Sim, mas eu estou passando as propriedades porque muitas vezes não vão ser números, vão ser letra. E aí você tem que aplicar a propriedade. E os alunos fazem o quê? Aplicam essa propriedade onde a gente tem adição. Isso não pode acontecer, tá? Não pode. Vamos ver mais um pouquinho. Bom, vamos seguir então. Se a gente tiver, lembrando que o B, ele não pode ser 0. Essa é simples, né? A gente pode fazer o seguinte. Quem é 2/5 elevado ao quadrado? 2/5 vezes 2/5. Então, 2 vezes 2 são 4 e 5 vezes 5 são 25. Na verdade, o que eu fiz? Eu fiz 2 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, quando eu tenho a divisão, basta eu elevar o numerador e o denominador, correto? Essa aqui já é mais, né, assim, vai mais pela intuição mesmo. A gente sabe que uma fração elevada ao quadrado é ela vezes ela mesma. Só tem que chamar atenção para um detalhe. A gente fez 2/5 ao quadrado, deu 4 sobre 25. Se tiver assim, quem está ao quadrado é somente o 2, o 5 não. Então, nesse caso, fica 4 sobre 5. Ou seja, 2/5 ao quadrado são diferentes, ou é diferente, de 2 ao quadrado sobre 5, certo? Então, parênteses, ele indica que está todo mundo elevado àquela potência. A ausência de parênteses é só quem está com o expoente, só quem está juntinho dele aqui que está elevado, tá bom? Bom, vou colocar um exemplo aqui. Eu vou colocar um exemplo de uma situação que não passei aqui nas propriedades para vocês, mas que ela pode aparecer em algum momento. Seria uma situação assim, olha. Como eu resolvo isso, né? Eu tenho um 2 elevado a 2
E esse expoente ele está elevado a 2. Então, o que eu faço? Eu resolvo de cima para baixo. Eu vou primeiro resolver isso aqui. 2 elevado a 2. São 2 vezes 2, 4. E por último, eu resolvo a potenciação de baixo, tá? Não importa, pode ter até outras potências aqui, mas é sempre de cima para baixo, certo? Vou deixar uma pergunta para vocês e eu vou responder só na próxima aula. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Qual é a metade de 2 elevado a 22? Tentem responder usando uma das propriedades que eu passei nessa aula ou que eu passei na aula anterior. Na próxima aula, onde irei falar de potência de base 10 e notação científica, eu respondo a essa pergunta, certo? Mas tentem fazer antes de olhar a minha resposta, tá bom? Foi ótimo estar com vocês. Espero estar conseguindo passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, um pouco do gosto que eu tenho por estar trabalhando com números para vocês, tá? Eu vejo matemática em tudo que eu olho, né? O meu redor, assim, ele tá coberto de matemática e eu admiro muito o que todos os matemáticos passaram para que a gente chegasse onde a gente chegou, para que a gente soubesse tudo que a gente sabe hoje, né? Nós não damos muita importância, mas eles passaram por muitas coisas e eu admiro demais isso tudo. Então eu acho que a história da matemática ela é muito bonita e a matemática em si ela é muito bonita e muito necessária pra gente, né? Nosso dia a dia, tecnologia, tudo que está ao meu redor, né, está aqui porque existe a matemática. Então eu gostaria de estar conseguindo passar um pouquinho desse gosto que eu tenho para vocês, tá bom? Foi muito bom estar com vocês aqui. Tchau, até a próxima!